Oi, gente! Vamos iniciar o nosso momento com o Espírito Santo, na nossa tarde de milagres, e hoje nós vamos falar sobre o cego Bartimeu. Mas antes eu quero abençoar você, Pai, no nome de Jesus. Eu oro por esta pessoa que está conectada comigo neste momento. Coloca, meu Deus, anjos protetores guardando a sua entrada e a sua saída, livrando de todo mal, de todo dardo inflamado do inimigo, em nome de Jesus. Seja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Escute esse louvor. Amém. Eu pensei que precisava ser perfeito, limpo, digno, pronto. Mas descobri que o teu altar não existe performance, só verdade. Como pode Deus tão alto inclinar-se ao som da minha voz? Dono dos céus, das galáxias, do tempo, e ainda assim olhar pra mim. Eu tão pequeno, tão falho, tantas vezes distante, e ainda assim chamado de filho. Não faz sentido e talvez nunca faça, porque não é sobre lógica, é sobre É sobre amor, é sobre amor, não é perfeição. Nós somos amados por Jesus, independente do que nós fazemos. Deus nos ama, Jesus te ama. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 até o 52, conta a história de um cego chamado Bartimeu. No versículo 47 diz que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem, ele estava à beira do caminho e ele era cego. E naquela época, uma pessoa que tinha alguma deficiência eram muito discriminados porque eles achavam que era pecado. E então Bartimeu era um homem que estava ali esquecido pela sociedade, um homem sem perspectiva nenhuma, né, sem esperança, que estava ali naquela beira daquele caminho ali, sempre pedindo esmolas, mas ele ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus se espalhou, né, por causa dos seus milagres, ressurreição, libertação, porque Jesus, por onde ele passava, com quem ele tinha um encontro, a história era mudada. E aqui nós vemos um encontro tão lindo com este homem que não tinha perspectiva de futuro mais. Estava esquecido na beira do caminho e então ele teve um encontro com Jesus que mudou a sua história. Diz aqui a palavra que ao saber que Jesus estava passando, ele começou a clamar. E diz que ele clamava muito forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão ali pedia para que ele se calasse, mas
ele gritava ainda muito mais forte, porque ele tinha certeza que Jesus, assim como havia curado tantas outras pessoas, libertado, poderia resolver a situação daquele homem. Então Bartimeu não deixou que a sua voz fosse calada pela multidão. E eu sei que eu estou falando com pessoas neste momento que precisa ouvir esta mensagem, que Deus está falando conosco hoje. Não deixe as circunstâncias calar a sua voz, não deixe o medo calar a sua voz, não deixe a multidão calar a sua voz. Clama no meio desse deserto que você está vivendo, clama, você não pode parar. Você não pode parar. Jesus está dizendo hoje para você: não pare. Jesus tem milagre para aquele que continua, para aquele que está determinado em receber a vitória. Você está determinado a receber a sua vitória? Então você não pode parar. Só perde aquele que para. Só perde aquele que para, que desiste. Faça como este homem aqui, ó, que não se conformou, que a vida dele não tinha mais jeito, que ele tinha que aceitar aquela situação que ele estava vivendo. Não, ele saiu, ele clamou e não teve nada que fizesse ele parar. Por que você está parando? O clamor desse homem fez Jesus parar para atendê-lo. Um clamor desesperado. Um clamor aqui com fé, reconhecendo quem era Jesus. Eu sei que ele é o filho de Davi, o Messias prometido, e ele pode mudar a minha situação. Era isso que Bartimeu estava dizendo no seu coração, com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua perseverança. É isso que ele estava dizendo. Ele é o Messias, ele pode mudar a minha história. E eu não vou desistir até ele não me tocar, até ele não me liberar uma palavra e eu sair dessa situação de humilhação que eu estou vivendo. Quantas pessoas aceitam a viver numa situação de humilhação? Mas hoje não, hoje é um basta. Hoje essa palavra chegou até você porque você vai se levantar e vai declarar: eu vou em nome de Jesus mudar essa situação. Eu vou clamar até Jesus responder a minha oração. Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora por esta pessoa que está conectada comigo. E eu peço, Senhor, não deixe-a desistir, Senhor. Faça com que ela entenda que o clamor tem poder, que a oração tem poder e que eu preciso me levantar em fé. Não deixar, meu Deus, que as vozes, que os obstáculos, que a circunstância, que a enfermidade, que a dificuldade financeira me paralisa. Em nome de Jesus, eu me levantarei em fé, crendo que Jesus vai escutar o meu clamor. Em nome de Jesus. O encontro com Jesus mudou a história desse homem. Vai mudar a sua também. Em nome de Jesus Cristo. Você crê? Você crê? Então você vai receber em nome de Jesus. Amém.